Olá, eu sou André, eu tenho atuado como missionária na Missão Avalanche desde 2004. Fui enviada na época pela minha igreja, uma igreja no interior de Rondônia, para ajudar na implantação dessa missão pioneira no Brasil, porque o objetivo é capacitar cristãos para o enfrentamento de problemáticas urbanas. Então eu já tinha um chamado para missões, isso eu tinha plena convicção, mas não me sentia livre ainda para desempenhar plenamente do jeito que eu achava que é o que inclusive Deus queria para mim. Achei que não tinha chegado o tempo. Até que chegou esse tempo, eu fui enviada pela igreja, mas eu também fui enviada porque eu tinha o objetivo de poder entender uma questão que estava afligindo muita gente ao meu redor. Então, na época, eu tinha um melhor amigo que tentou o suicídio porque ele não conseguia lidar com as questões da atração pelo mesmo sexo. E era um cara que tinha vindo também desse cenário missionário, ele tinha se convertido a Cristo, tinha um chamado missionário, tinha vivido esse tempo missionário, inclusive esse chamado em alguns países, servindo a Deus, mas ele continuava com essas questões todas, esse conflito todo no coração dele. E isso me afligiu muito. Eu tinha chegado do seminário e eu não sabia ajudar meu amigo, até que ele tentou suicídio para ver se parava de sofrer. Isso aí mexeu demais comigo e assim, muitas outras coisas aconteceram, né, em torno dessa questão toda da atração pelo mesmo sexo com pessoas ao meu redor. Mas essa aí foi uma situação que mexeu muito comigo e por causa disso eu topei o convite de ajudar na implantação dessa missão, que seria uma missão pioneira no Brasil, porque até então, em 2004, não tinha uma agência missionária focada em missões urbanas, especialmente no que na época a gente chamava de tribos urbanas, né? Voltada para o cenário alternativo, voltada para o cenário underground. E foi quando eu conheci o pessoal que estava começando essa missão, e aí esse pessoal me convidou e minha igreja acabou me enviando. Então, dois foram os objetivos, né? Envolver com missões e também poder estar mais perto de gente que gostaria de servir pessoas com luta no campo da sexualidade. Foi quando então eu fui e ajudei então a começar a Missão Avalanche junto com o Diniz, que foi o mentor, e outros 3 irmãos obreiros e hoje, assim, posso dizer, né, grandes amigos. Então nós começamos em 5, esse desafio ali no centro de Vitória, uma cidade para onde eu nunca tinha ido, um estado que eu não conhecia, começando então essa missão, começando literalmente do que tinha, né? Então o que tinha ali é o que a gente ia juntando tudo. E para mim foi algo muito novo, porque eu lembro que meu pai e 3 amigos, irmãos da igreja, foram me levar de Rondônia até Vitória, e a gente foi de carro. Eu lembro que meu pai foi no percurso todo dizendo assim, olha, eu vou ver esse lugar. Se eu achar que é lugar para você ficar, você fica. Se não, eu amarro você de novo nesse carro aqui, ó, e você volta. Porque a Bíblia que você acredita diz que você tem que honrar pai e mãe. Minha mãe já tinha falecido na época, mas ele até usou esse nome, acho que para pegar pesado, né? Mas enfim, eu lembro que para mim foi algo muito novo, porque até então, antes de eu ir para o Avalanche, eu trabalhava então com empresa de família. E é muito curioso, porque eu venho de uma história, né, de pai, mãe e avó, pessoas mais próximas, né, todos ligados à área da educação. Então, muita gente, tem vários historiadores na família. Então, assim, o senso crítico, né, muito aguçado, um pensamento, né, muito, muito crítico. Então, a relação com a religião ela era muito no campo, eu diria que nominal, então, mais por causa de uma tradição do que necessariamente por se ter assim, uma vida com Deus. Então, isso aí não fazia muito parte daquilo que eu entendi que deveria ser, daquilo que a Bíblia falava que deveria ser. Então, eu nunca percebi que a gente poderia ter uma vida com Deus. Eu cresci ouvindo que Deus existe, Deus está aí, Deus... alguma coisa, existe uma Bíblia. Então eu estudei em colégio, né, de padres e de freiras. Eu inclusive sou muito grata a alguns desses que trouxeram, acho que, um bom referencial a respeito de vida cristã.
tem um padre em particular que um ou dois que foram bastante assim importantes naquilo que eu entendi que mais para frente seria a minha conversão a Cristo. Mas basicamente eu cresci num ambiente onde, por causa desse enfoque todo na educação, onde eu tinha que saber muito, onde eu tinha que entender muito bem as coisas, onde eu tinha que não só saber das coisas, mas também eu tinha que ser a melhor em tudo. Então eu cresci sendo muito competitiva e entendendo que a vida era uma grande competição e os melhores que vencem. Então assim, desde pequena é aquele desafio, né? Você tem que ser a melhor na turma, você tem que ser a melhor da escola. Você tem que saber mais, e um hiperfoco em desempenho, em perfeccionismo. E eu achava, bom, isso é a vida, de certo, de todo mundo. E eu, assim, entrei na onda e tive vários ganhos com isso, né? Então eu entendo que parte daquilo que se tornou ídolo na minha vida veio muito desse estímulo e caiu muito bem no meu coração até então, porque era uma paixão, né? Então acabei me tornando realmente uma pessoa bastante estudiosa, bastante competente, buscando excelência, aquela história, né, a boa moça, então assim, a boa filha, a boa aluna, então nunca tinha usado droga na vida, nunca usei, nunca tive questão com álcool, com medicação, com substância química que seja, alucinógeno, coisa do tipo, você fala assim, nossa, mas que boa moça, né? Mas na verdade não, na verdade porque assim, eu achava que se eu torrasse algum neurônio, prejudicaria a sinapse. E aí, como as sinapses eram os meus ídolos, era parte, né, da idolatria que eu carregava na minha vida, eu precisava mantê-los intactos. Então eu lembro que meu estilo de vida mais natural não tinha nada a ver com fé a Deus. Tinha fé em mim mesma. Tinha a ver com isso. E aí foi quando eu fui buscando cada vez melhor educação, né, treinamento e tal. E saí de casa cedo para estudar, com 14 anos fui morar na casa de padrinhos, né, dos meus padrinhos, e para estudar, e depois de lá fui para Campinas para fazer cursinho, e de lá eu lembro que em Campinas eu até fui fazer um curso de crisma, porque eu queria resolver a minha vida com Deus. E eu lembro que eu desafiei muito a pessoa ali que me dava aula de crisma, porque eu falava para ela assim, olha, eu estou entendendo tudo que você está dizendo, eu só não acredito em nada. Eu não consigo acreditar em nada do que você fala, né, do que está escrito, porque para mim não tem o menor cabimento, não tem a menor lógica. Como assim nasce de uma virgem? Como assim morre e ressuscita? Cara, não dá para mim. E eu lembro que ela falou assim, olha, você tem que falar com o padre. E eu lembro que eu fui falar com o padre, e esse foi o padre, foi um dos padres que eu posso dizer que foi bastante assim decisivo na minha vida, porque ele chegou para mim e falou assim, olha, de tudo que está escrito na Bíblia, tem uma coisa que você não pode abrir mão. E eu gostei disso, né, porque eu achei muito didático. Falei, pode falar, que eu estou ouvindo. O senhor pode dizer que eu estou aqui prestando atenção. E ele falou, de tudo que você está ouvindo aí, que você está lendo, tem uma coisa que não pode abrir mão. E essa coisa é o seguinte, você precisa acreditar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Ele é Deus e que Ele morreu pelos seus pecados. Falei, tá bom, anotei. Falei, mas eu não acredito. Mas guardei aquilo no coração e fui tocar minha vida. Dali eu passei em São Paulo, no vestibular, né, passei na faculdade de São Paulo, fui fazer administração de empresas com ênfase em marketing na Escola Superior de Propaganda e Marketing, lá na Vila Mariana. E para quem queria medicina e descobriu que não suportava biologia e amava, né, a questão dos números e também dos conceitos e tal, eu falei, cara, eu vou tentar isso aí para ver se é isso. E era isso. E amei. E o interessante, assim, como era uma faculdade voltada em propaganda e publicidade, era muito forte na questão do consumidor e automaticamente da psicologia. Então, foram 5 anos estudando o comportamento do consumidor. E aí várias áreas, né? Pirâmide de Maslow e necessidades e desejos. Você gera necessidade, desejo no seu consumidor, enfim, várias questões. E foi muito interessante esse período na faculdade, porque ali eu rompi definitivamente com aquilo que poderia ser religião, alguma coisa de cunho religioso.
pelo menos é o que eu tinha em mente, né? Eu falei assim, isso não dá mais para mim, pelas influências que eu tive dos professores. Então, se eu já tinha um pensamento crítico ali, ele ficou muito mais aguçado. Então, se eu cheguei ali com uma predisposição, né, a ser uma pessoa racional ali, eu fiquei muito mais. Ali eu me tornei uma pessoa muito mais crítica e automaticamente mais cínica. Então, acho que mais debochada, eu acho que até pelo desespero, porque quando você começa a pensar muito e você desfoca de Deus, eu acho que você está à beira da loucura. E era mais ou menos o que estava acontecendo comigo. Então, assim, o desempenho era maravilhoso na faculdade, eu era assistente de pesquisa de tudo quanto era professor bom, e fui me especializando por causa de um trabalho específico com um professor à parte da faculdade, fui lendo muito sobre antropologia. E fui estudando muito a respeito disso, fui ficando cada vez mais crítica. Até que chegou uma época que eu comecei a ter os pensamentos meio estranhos, eu tinha muito medo de voltar para casa. Eu tinha muito medo, por quê? Porque eu sabia que uma hora eu ia dormir, e quando eu dormisse eu sabia que os pesadelos iam voltar. Então eu comecei a sofrer horrores por causa de pesadelos recorrentes, e era sempre a mesma história. E era a mesma história de quando eu era criança, porque eram os mesmos pesadelos que me acompanhavam. Aí é muito complicado, porque quando você tem um problema, que tipo assim, eu tô tendo uma dificuldade financeira, então é alguma coisa pontual. Agora, e quando você tem um problema que é um pesadelo recorrente? Você recorre a quem? Não é? Então, era desesperador, e ao mesmo tempo, na faculdade eu tinha uma imagem, né, de, cabeção, intelectual, exemplar. Então, pelo menos é o que eu achava, né, que diziam. Então, às vezes nem era nada disso, mas na minha cabeça é o que era. Então, assim, não dava pra eu achava que eu não poderia ser honesta com ninguém, porque eu poderia ter perda de imagem. Então, com isso, eu acabei ficando cada vez mais solitária, cada vez mais na defensiva e cada vez mais em sofrimento. Até que chegou uma hora eu procurei um médico, procurei um neuro, eu falei, eu devo estar com alguma coisa estranha. Ele fez um monte de exame, fez um monte de pergunta, falou, você não tem nada, mas pelos sintomas eu poderia dizer que talvez você esteja com o princípio de síndrome do pânico, então eu vou te dar uma medicação. E me deu uma medicação, e foi a primeira vez que eu comecei a usar uma medicação, né, de uso controlado, e peguei aquilo ali e falei assim, isso aqui é o que vai me salvar. E eu lembro que eu comecei a tomar essa medicação e eu dormia bem. Mas era como se tivesse um oco, né, um vazio dentro de mim, que não tinha fim. Então a sensação que eu tinha é que eu estava anestesiada. Mas eu nem parava para pensar se tinha resolvido ou não o problema. Curiosamente, nesse período, a minha melhor amiga na época da faculdade, ela começou a ter um comportamento meio estranho, porque tipo assim, a gente era uma turma de gente muito estudiosa, meio nerd assim, mas ao mesmo tempo muito baladeira. Então assim, de rachava de estudar, mas também quando tinha que zoar, zoava. E aí o que aconteceu foi que a gente marcava as paradas para sair, para curtir, e ela de última hora desmarcava, porque tinha uma tal de uma reunião. Falei, que reunião, gente? Não tem reunião de nada. E aí ela ficou nisso, de que sempre tem uma reunião. Aí um dia eu cheguei junto, eu falei assim, que reunião que é? Ela falou assim, não é nada. E eu fui notando que ela levava algumas meninas da turma da faculdade, algumas das nossas amigas. Só que eu achei curioso porque ela nunca me chamava. Aí eu fiquei meio chateada com isso aí, né? Meio magoada. Eu falei, vem cá, que reunião que é essa? Aí chamei ela para conversar um dia mais sério. Eu falei, que reunião que é essa que você tanto vai? Aí ela virou para mim e falou assim, Dé, não é religião. Na hora eu saquei, falei, é religião. Não é igreja. Eu falei, na hora eu tinha certeza, é igreja. Falei, vem cá, eu quero que você me leve um dia. Ai, tá bom, tá bom. E não me chamava. Eu falei, cara, então eu até brinco, porque eu falo, o anti-evangelismo dela foi o que me evangelizou. Pelo fato dela não ter tentado me evangelizar, isso me magoou profundamente. Até que eu me convidei para ela me levar nessa tal dessa reunião. E o pessoal da faculdade, assim, as meninas iam, né, marcava alguma coisa no domingo. Então não podia marcar nada do domingo porque as meninas iam para uma reunião. Até que finalmente, no domingo, ela me chamou. Só que era de manhã. Eu estava dormindo e falei, pô, Carol, de manhã isso é hora de ir para reunião? Ela falou assim, você que falou que queria ir. Tipo assim, por mim você não vai, mas você se convidou. Aí na hora eu lembrei uma coisa que meu pai sempre ensinou pra gente quando a gente era criança. Meu pai falava assim, olha,
Amigo de verdade é aquele que está do lado, nas horas boas e ruins. Na hora eu lembrei daquela fala, eu falei assim, coitada da Carol. Ela está indo à igreja. Ela deve estar passando por muito problema. Eu tenho que ajudar a minha amiga. E eu lembro que eu olhei para o alto, na hora que eu falei para ela, ó, tá bom, eu vou. Desliguei, olhei para o alto e falei, olha, Deus, se é que você existe, eu só te peço uma coisa. Me dá sabedoria para eu ver os prós e os contras desse lugar e salvar a Carol. E eu lembro que eu me arrumei e fui para salvar a Carol. Só quando eu cheguei, era uma reunião, um monte de universitário. Então nós estamos falando de São Paulo, capital, um monte de universitário. Tinha gente da PUC, tinha gente da USP, tinha gente da GV, tinha gente de tudo quanto é lugar, de gente da SPM. Eu olhei e falei assim, que lugar estranho, gente. Falei, na hora eu pensei, falei, gente, a que ponto chegou o Brasil? A juventude brasileira, a que ponto chegou? Tendo que vir à igreja num domingo de manhã. Gente, a religião é o ópio do povo. Eram os autores que eu lia. Era a fonte que eu bebia. E eu lembro que começou o tal do culto. E era um monte de cadeira de plástico, eu não estava acostumada com aquilo, eu estava acostumada com ambientes sóbrios, de bancos de madeira, um Cristo crucificado, seminu, sangrando, aquele ambiente pesado, o máximo de contato que era alguém dar a mão e falar assim, a paz de Cristo, não perguntar nem seu nome. Por isso que eu rompi com a religião, porque eu achava assim, só toca por causa de um rito, mas depois não quer saber se você passa fome ou não, se você está solitário ou não. Então aquilo ali me soava muito hipócrita e eu rompi com isso. Então ir para lá era ter que voltar para todo aquele ambiente que eu desprezava muito. Mas eu fui com a missão de salvar a minha melhor amiga. E foi quando começaram as músicas e eu lembro que eu li as letras e falei, eu vou prestar atenção em tudo porque eu vim com a missão que é salvar a minha amiga, mas não contei para ela, claro. E aí começou aquele monte de música, eu ouvia aquilo ali e falava assim, cara, que lugar estranho, porque parece que essas músicas, elas falam com a gente. Parece que essas músicas falam sobre a vida da gente. Aí na hora eu falei, eu não vou nem bater palma, porque eles vão achar que eu tô gostando. Aí cruzei os braços, fiz uma cara meio que de endemoniada, né? E falei, não vou bater palma e não vou fazer nada. Eu vou ficar aqui só observando, porque eu tenho que salvar a Carol. Até que, quando você acha que tá ruim, né? Sempre pode piorar. Então as músicas rolaram, acabaram, e lá pelas tantas veio alguém chamado de pastor. E quando eu ouvi esse nome, eu tive calafrio. Por quê? Porque a ideia que eu tinha, que era o pessoal que extorquia dinheiro do povo, que fazia meio que uma lavagem cerebral. Então, que tentava manipular, especialmente as pessoas mais simples, enfim, mas em situação de vulnerabilidade. Então, na hora que veio, foi intitulado que o tal de um pastor, não sei das quantas, ia falar, eu falei, onde eu vim parar? Falei, mas já que eu tô aqui, eu tenho que salvar a Carol disso aqui mesmo, gente. E ele começou a pregar. E ele falou que ele tinha uma mensagem naquela manhã. E o tema era o significado da cruz de Jesus para hoje na sua vida. Veja bem, isso aí faz mais de 20 anos. Eu lembro perfeitamente. Porque na hora que ele começou a falar, eu comecei a digitar aqui na minha cabeça. Porque o meu trabalho na época, com um dos professores da faculdade, era ler os artigos dele e procurar erro de lógica, para lançar isso como conteúdo acadêmico. Então o meu trabalho era procurar erro de lógica. Então eu procurava furo e eu fui ficando muito adestrada nisso, muito rápida. Na hora que ele falou aquilo ali, eu falei, isso é mole, manda. Comecei a digitar no meu cérebro, abri o arquivo, salvei o título, falei, pode mandar. E eu comecei ali hiperfocar e procurar os erros de lógica. Até que o que aconteceu foi que ele começou a citar versículos. E quando ele começou a falar, eu bati o olho e falei assim, meu, das duas, uma, esse cara é advogado ou esse cara é vendedor. Depois eu descobri que o cara era advogado e vendedor. Eu falei, olha só, que coisa. Mas até então ele começou a falar e falava super bem. E tanto é que eu achei que ele era o advogado ou o vendedor e o cara era as duas coisas, além de pastor dessa comunidade. E aí o que aconteceu foi que ele começava a falar e ele citava versículos e eu fiquei de cara, porque eu falei, pô, não podia citar outro livro, outra fonte, porque esse é o único que eu tentei ler um dia na vida e não entendi nada. Eu não posso citar mais nada, sei lá, um Weber, um Marx, sei lá, um Heidegger, alguém assim, né, que eu já estou mais familiarizada por causa da faculdade. Mas não, o infeliz ficava só no tal do texto bíblico.
Falei, tá bom, vou ter que partir da premissa que ele está citando certo. E não vou poder contra-argumentar, mas de qualquer forma eu quero ver se isso aí apresenta lógica. E ele começou a apresentar, e ele trazia uma afirmação, e eu retrucava aqui na minha cabeça. Só que quando eu retrucava aqui, ele respondia lá. Falei, não é coincidência? Só que o sermão inteiro dele foi isso. A ponto de eu olhar e falei assim, alguém está me dedando para esse cara. Não é possível. Alguém está me entregando para esse homem. Porque eu penso aqui, o cara responde lá. Ele fala, eu retruco, o cara responde lá. E o que é pior, eu só levo na cara, porque parece que ele tem sempre a última palavra. Eu fiquei tão indignado com aquilo que eu falei, alguém colocou uma escuta em mim. Mas eu pensei, falei, que horas? Eu falei, mas escuta onde? Porque eu não estou falando nada. Então alguém colocou uma escuta no meu cérebro, mas como? Eu olhava para trás, eu falei, deve ter uma parede falsa aqui que estão me observando. Eu olhava, era parede com tijolo, eu falei, não é possível. Alguma coisa está errada nesse lugar. Aí para você ver, né? Quando eu paro para pensar, eu estava com 21 anos naquela época. Eu falei, como é que pode um país majoritariamente cristão, eu vim de um berço cristão, nominal, mas era um berço cristão, eu não cogitava a possibilidade de que Deus realmente existe e que Ele é vivo e que Ele se relaciona com tudo que Ele criou. Que coisa! E eu lembro que eu fiquei muito indignada com isso. E o homem pregou o sermão todo dele, explicou o significado da cruz de Jesus, eu fiquei mais de cara com essa coisa, parece que era viva, mas eu não sabia de onde, e eu ao mesmo tempo não podia falar com ninguém, porque vão falar que eu tô louca. Resultado, fiquei quieta, e essa minha amiga saiu para trocar, acabou o culto, ela saiu para trocar ideia com o pessoal lá, e eu fiquei meio assim, meio de cara, porque eu vi assim as pessoas se importarem umas com as outras, e ela virar para alguém e falar assim, ei, como é que tá seu pai, saiu da UTI? Eu parei para pensar, eu falei, quem quer saber de pai de alguém, gente? Quem que se importa com o pai que tá na UTI? Eu falei, que lugar estranho isso aqui. E fiquei quieta, sozinha, acabou o culto. Eles foram trocar ideia, eu fiquei sentada, indignada, porque eu fui para salvar a menina, e de repente ela vira e fala assim, e aí, o que você achou? Eu tive que falar a coisa mais humilhante, eu falei, Carol, eu não tenho opinião formada. Isso para mim era humilhante, porque eu era a pessoa da opinião formada. E ela virou e falou, amém. Deu uma raiva, amém. E saiu fora e me deixou lá sentada. Eu fiquei lá sentada, pensando em tudo que eu tinha ouvido, não tinha opinião formada. Eu falei, eu vim salvar a menina, eu não consigo achar, porque esse sermão desse homem, eu não concordo com nada, mas ele é todo redondinho, ele está todo casado, dentro das citações dele. Eu não consigo achar um furo de lógica. Tô aqui sem saber de nada, quero ir embora desse lugar. E tô sentada lá sozinha, de repente chega uma pessoa atrás de mim e fala assim, Andréia, falou, achei assim, né, falou bem no meu ouvido, eu falei, essa é a primeira e a última vez que você vai ouvir essa mensagem, não desperdiça. Eu olhei para trás, não tinha ninguém, falei, que ótimo, agora eu ouço vozes, era o que me faltava. Resultado, falei, isso aqui eu não conto para seu ninguém, porque vão achar que realmente eu tô, loucaça. 3 dias depois, eu fui parar no acampamento desse pessoal. E eu fui, na verdade, para ver se eles eram normais ou não. Porque eu sabia que eu já não era, porque eu já estava ouvindo vozes, mas não contei para ninguém. E fui ver se o pessoal, né, era maluco ou não. E realmente o pessoal, assim, jogava bola, o pessoal jogava vôlei, o pessoal tomava sol, o pessoal comia, o pessoal conversava, o pessoal falava de estágio na empresa, o pessoal falava de faculdade, o pessoal falava de namoro, de família, de problema. Eu falei, gente, eles são humanos como quaisquer outros humanos, no caso. E estranhos, pessoal. Até que chegou o final do dia lá do passeio e ia ter um culto. Falei, esse pessoal gosta de culto, né? E aí começou o tal do culto, e o pessoal cantava, levantava a mão e chorava. Eu falava assim, nossa, meu sonho é ser como esses humanos, que creem em alguma coisa, uma coisa assim, sobrenatural, uma coisa metafísica. Eu não consigo crer em nada. Eu até fechava o olho e apertava para ver se saiu uma lágrima que fosse nada. Eu fazia força para ver se eu conseguia acreditar, não acreditava em nada. Falei, quem sabe, né? Até o final. Aí veio a esposa do pastor e foi trazer um outro sermão. E eu lembro que ela pregou sobre uma tal de uma mulher samaritana sentada na beira de um poço, encontrou com Jesus, que ela descreveu. Eu prestei atenção em tudo e eu entendi que ela queria que eu me identificasse com aquela mulher
e que eu entendesse que a necessidade que aquela mulher tinha era a mesma que eu tinha e que Jesus poderia vir na beira do meu poço, se relacionar comigo e matar a minha sede. Eu entendi tudo que ela queria. Ela fez um negócio chamado apelo, chamou o pessoal para vir à frente, quem quisesse aceitar Jesus. Eu entendi toda a proposta. Eu só não consigo acreditar em nada. Eu falei, olha, eu não consigo acreditar em nada, eu pensei. Eu falei, a única coisa que eu quero na minha vida é ir embora daqui. Só que daí eu lembrei da voz. Eu falei, se eu não quero por quê? Acabou o culto, chamei minha amiga, eu falei, senta aqui porque eu tenho que desvendar uma parada aqui. E comecei a perguntar um monte de coisa. Mas eu perguntei tanta coisa, perguntei sobre os ETs, perguntei sobre Buda, perguntei sobre dinossauros, sobre outros planetas, sobre reencarnação. E eu não sabia de nada, eu não sabia que Carol tinha convertido, eu não sabia de nada. O que eu sei é que ela virou para mim depois de um monte de perguntas e falou, viu, vai lá e fala com o pastor. Eu falei, tá bom. Ela falou assim, eu vou te apresentar para ele. Eu falei, tá bom. Aí na hora que eu pensei, eu falei assim, cara, falar com esse homem, já sei. Ele vai tentar fazer a minha cabeça. Quem ele pensa que é? Para tentar fazer a minha cabeça. Que eu lembro que meu pai me ensinou isso. Eu falei, nunca deixa ninguém tentar fazer, assim, você mudar de opinião, forçar, porque o direito que você tem é pensar do jeito que você quiser. Então eu cresci com isso, com esse super ego, né, com esse ego gigante, melhor dizendo, reinando no mundo dos pensamentos, né? E foi o que eu fui fazer. E eu lembro que eu prometi pra mim, eu não vou falar nada de mim, porque eu quero deixar esse cara livrezinho pra tentar me manipular. E eu lembro que eu cheguei, e aí eles me apresentaram pra ele, esse aqui é a Andréia e tal, prazer. Aí, eu não sei o que aconteceu, mas na hora, a minha boca parece que teve vida própria, ela falou sozinha. O coração abriu. E eu falei assim, pastor, a sensação que eu tenho é que eu tenho que começar do zero, porque parece que eu não sei nada. A sensação que eu tenho parece que eu tenho que nascer de novo, porque eu não sei nada, eu tenho que começar do zero. Depois que eu falei, eu até assustei, falei, o que é isso? Veio um alívio dentro do meu coração, porque eu falei a verdade. Mas ao mesmo tempo veio um receio, porque agora eu me desnudei. Mas aí também me veio um plano maligno, eu falei assim, agora ele vai tentar me manipular. Resultado, eu só aguardei o retorno dele. Ele virou e falou, é mesmo? Eu falei, é. Aí eu comecei a tentá-lo. Falei, parece que eu tenho que começar de novo, do zero, porque eu não sei nada. E eu esperando que ele tentasse. Ele virou pra mim e falou, amém. Eu falei, amém? Mas que desgraça, todo mundo só fala amém. Voltei e comecei a perguntar mais coisas, porque eu tinha que descobrir porque eu não queria aquilo ali que eles estavam oferecendo pra mim. Eu não acreditava em nada, falei, mas vai que é assim mesmo. Nisso, tô lá sentada sozinha, passa a esposa desse cara. Na época, ela passou assim e falou, deixa eu falar, seu nome é Andréia, né? Eu falei assim, deixa eu te falar uma coisa, Jesus Cristo é Deus, tá? E morreu por você no Calvário. Saiu. Na hora, eu, a careta, que nunca fumou nada, que nunca usou nada, que nunca injetou nada, que nunca chapou em nada, na hora, eu, a careta, a sóbria, abri um telão na minha frente, eu vi um trono de ouro maciço, cheio de pedra preciosa. Eu bati o olho naquilo e falei, isso é de rei que eu sei. Filha e neta de professor de história, uma coisa que eu entendo é de peça de museu. Eu bati o olho e falei, isso é trono de rei que eu tenho certeza. E eu olhei do lado, isso, você não me pergunte quanto tempo, eu não sei, segundos talvez, mas tinha um telão na minha frente, eu vi, em segundos eu vi uma pessoa do lado, em pé, eu olhei e falei assim, é Jesus. E eu sabia que era Jesus porque um dia minha avó, quando eu era criança, me deu uma Bíblia ilustrada. E eu ficava lendo aquela historinha, eu falei assim, olha Jesus como é que é. E eu sabia que aquele Jesus que eu tinha visto aqui era o mesmo que estava ali do lado. Eu falei, olha, o trono é dele, entendi. Eu falei, nossa, mas por que ele não senta? Eu olhei pro trono de novo. Quando eu vi, tinha uma pessoa sentada. Eu falei, gente, quem ousa? O trono é dele. Quando eu bati o olho, eu falei, quem é? Olhei, era eu. Eu nunca tive tanta vergonha na minha vida de ser quem eu era. Porque eu entendi na hora que eu tinha sentado no trono de Jesus Cristo. E eu na hora entendi que era a minha própria vida. Na hora eu entendi, por 21 anos eu tentei ser dona do meu nariz. E deixei Jesus de fora. Eu senti que o meu coração dobrou de vergonha diante do rei. Ali eu entendi que era rei. Ali eu entendi que eu não era nada. Que ele era tudo e eu tinha deixado ele fora. Eu nunca senti tanta vergonha de ser aquele ser que eu tinha sido até então. E que eu também não conseguia ser diferente. Tentando ser a boa moça. Então eu era a boa moça, podre por dentro. E ali eu tive a convicção disso quando eu cheguei perto do santo,
né? Quando eu cheguei perto daquele que é puro, daquele que é Deus. E aí foi quando me falaram que eu poderia aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Eu entendi que Ele era. Eu entendi. Miraculosamente eu entendi. Na hora me veio a fé. Eu criei. E ela ofereceu a possibilidade de eu aceitar Jesus. Eu lembro que eu fiz uma oração, ela caiu na besteira de falar, você só repete se você concordar. Ela não devia ter falado, porque toda hora eu parava e falava assim, como assim? Ela explicava, eu falei, tá. Ela diz, né, que foi a oração mais longa que ela já orou com alguém, levando a pessoa a Cristo. Mas tudo bem, eu lembro que eu orei, e quando eu acabei de orar, eu virei para ela e falei, Carol, ela falou, eu falei, Carol, nós temos que falar para todo mundo. Aí ela virou para mim e falou assim, Dé, tem festa no céu hoje. Eu falei, sério? Tem festa no céu hoje, porque a Bíblia fala que tem festa no céu quando um pecador se arrepende. E o seu nome está escrito no livro da vida. Eu falei, que livro? Falou em livro, era comigo, né? Que livro que é esse que eu não li? O livro da vida, Dé. E ela me mostrava na Bíblia. Eu falei, o nome tá aí para quê? Porque você vai para o céu. Eu falei, eu vou para o céu, Carol. Eu falei assim, mas eu vou pro céu porque eu não fiz nada. Ela falou assim, mas você não precisa fazer, é só crer. Eu falei, só isso? Ela falou assim, só. Eu falei, Carol, nós temos que contar pra todo mundo, o pessoal da faculdade não sabe. Ela falou, é isso aí. Depois que eu fui entender, fazia 1 ano que ela tinha convertido. E ela não conseguia afirmar. Porque a gente era a turma da balada. E toda hora a gente ficava tentando. Eu não tô sabendo de nada. Tô lá tentando a menina pra ir zoar. Resultado, ela não conseguia afirmar, até que um dia ela fez uma oração e falou, Deus, faz 1 ano que eu te conheço, faz 1 ano que eu não fico direito com o Senhor. Porque eu fico com um pé ali e um pé aqui, dividida. Então eu quero te pedir uma coisa, levanta alguém para caminhar comigo, lá dentro da faculdade, porque eu sou fraca, sozinha eu não consigo. Por isso que ela começou a chamar as meninas. E nunca me chamava, porque segundo ela olhava para mim e falava, essa eu nem vou perder tempo, porque essa eu sei que nunca vai converter. Resultado, eu fui aquela que acabou se convidando e acabei até me convertendo. E é curioso, porque até professor nosso, depois disso, foi conhecer a igreja, porque ninguém acreditava que eu agora ia feliz da vida com a Bíblia para a faculdade, que eu queria mostrar para todo mundo, gente, agora eu leio, eu entendo e eu creio. Vocês estão entendendo? A minha história começou com isso. E eu fiquei muito de cara com o quê? Eu tinha lido tanta coisa, eu descobri que eu não tinha aprendido nada. Até que eu fui ler a Bíblia. E foi a primeira vez que eu li alguma coisa que era viva, que se renovava, que me curava, que me endireitava meu caminho, que me confrontava assim na tora, que quebrava a minha dura cerviz, que me corrigia e que podia me melhorar como ser humano. Interessante, e a glória não vinha para mim, vinha para ele, e eu senti um enorme alívio e uma liberdade. E eu queria saber mais e mais e mais, e por isso eu fui fazer seminário, fui fazer fora, e por isso eu aprendi muito no seminário. Quando eu voltei, eu tinha aprendido tanto, então quando eu vi os meus amigos, o meu melhor amigo na época, tentando o suicídio, porque ele não sabia lidar com a questão sexual, isso mexeu demais comigo. Eu falei, cara, de novo, eu estudei, tinha acabado de chegar do seminário, e parece que eu não aprendi nada. E eu lembro que eu fiz uma oração, eu falei, Deus, das duas uma, ou o Senhor está mentindo, dizendo que o sangue de Jesus dá conta do recado e não dá, ou nós estamos mentindo, porque a gente não entendeu o que está escrito. Aí na hora eu pensei o que eu tinha falado, eu falei, olha, eu não consigo crer que o Senhor minta, então só me resta acreditar que nós não entendemos o recado do Senhor na Bíblia, porque nós estamos perdendo gente. E eu lembro que nessa hora eu fiz uma oração só, eu falei, Deus, eu só te peço uma coisa, me ensina sobre a questão, na época eu orei a respeito da homossexualidade, me ensina sobre a homossexualidade, porque eu não me conformo em perder mais ninguém. Eu não imaginei que o sofrimento desse amigo, de outros 3 que já tinham passado na minha igreja, que a gente tinha perdido então agora os 4, eu não imaginei que o sofrimento desses caras fosse mudar a minha história, e mudou. Então, para mim mais nada fazia muito sentido, nada era mais significativo do que eu poder ajudar essas pessoas no sofrimento delas. Porque o que eu notei, elas estavam sofrendo. E elas não davam conta de viver o estilo de vida anterior e aquilo que elas queriam viver, que era aquilo que a Bíblia falava de ter uma vida pura, elas também não davam conta.
Então eu fiquei imaginando sofrimento intenso. E aquilo ali me inquietou profundamente, a ponto de mudar a minha história. E mudou a minha história, e eu dou graças a Deus por isso. Por causa disso, a minha igreja me enviou para ajudar na implantação da Missão Avalanche 2004 lá em Vitória. Então eu fui com o objetivo de capacitar, né, cristãos para enfrentamento de problemáticas urbanas, e uma das áreas era a questão da sexualidade. E ali, ajudando os irmãos, né, a serem capacitados, eu comecei a ser capacitada nessa hora, até que eu entendi que Deus tinha alguma coisa muito específica para mim nesse sentido. E eu comecei então a me debruçar na temática da sexualidade de 2004 para cá, assim, quase que exclusividade. É onde eu estou até hoje. E eu lembro que eu pedi uma coisa para Deus na época, quando a gente estava começando. Eu falei: Deus, a gente não tem nada, a gente não tem um centavo, é uma missão pioneira, tem tudo para dar errado, não sei nem se a gente vinga, mas tem uma coisa que eu sei que o Senhor nos deu aqui, que foi fé, e com a fé a gente pode orar. Então eu quero te pedir uma coisa aqui. Me ajuda a rachar uma coluna do inferno na área da sexualidade no Brasil. Me ajuda a participar disso. E tá rolando. Eu acho que não chegamos nem perto do que Deus ainda pode fazer. Mas enquanto Ele quiser me usar, tô na área. Porque eu acho que grandes coisas Deus pode fazer para trazer glória para o nome dEle, restaurando aquilo que foi perdido e reconciliando tudo. A começar pela identidade, reconciliando tudo a Cristo. E que venha essa avalanche de reconciliação, então, em nome de Jesus. Amém. Então, eu quero deixar um desafio aqui para você que primeiro acha que não crê. Deixa eu te falar, você crê. Todos nós cremos. Os 7 bilhões de humanos hoje na Terra creem. Ah, não, mas eu não consigo ter fé. Você tem fé. Fé é certeza do que se espera, é convicção daquilo que nem se vê. Então, assim, você crê, você tem fé, mas eu não consigo adorar, você já adora. A pergunta é, a quem? Então eu quero te apresentar o Senhor Jesus Cristo. Não existe outro Deus além desse Deus que está escrito na Bíblia. Ele é o Criador. Eu quero te dar a boa notícia que além de ser o Criador, Ele é aquele que se envolve com a sua criação. Então Ele quer caminhar com você. Você não pode crer em Deus se não for inclusive através dEle. Então o que eu quero desejar para você é que o Espírito Santo de Deus toque o seu coração de tal forma como um dia tocou o meu, que era um coração caído, inimigo de Deus, avesso a Deus, alheio a Ele. Mas que Deus teve tanta misericórdia da minha vida que enviou o Espírito Santo dele, inclinou meu coração para Ele. Isso foi tão irresistível, isso foi tão maravilhoso, que eu estou nessa até hoje, e querendo mais e mais e mais. Então eu quero te dizer, crer você já crê, adorar você já adora, obedecer você já obedece. A pergunta é a quem? Então, quero te desafiar. Conheça mais Jesus Cristo. Você vai ficar de cara, porque Ele é o único capaz de te dar um novo coração. Ele é o único capaz de te dar uma verdadeira identidade. Ele é o único capaz de te dar a verdadeira liberdade. Aí você fala, mas eu tenho que obedecê-lo? Não, vai ser um privilégio seu, porque você vai descobrir que você foi feito para isso. E é ali que você vai ter a sensação de que flui água viva de dentro de você. Então, permita-se, tá? Ser tocado pelo Espírito Santo e ser regenerado e reconciliado a Deus através dele. Eu também gostaria de fazer um desafio a todo mundo que um dia experimentou algum trauma no campo da sua sexualidade, especialmente as vítimas de violência sexual, seja na época da infância, adolescência ou já como adultos, e aquilo de repente mexeu com você de tal forma que de repente fez até isso aqui, te abriu antes da hora, te deixou aberto e ninguém fechou, ou de repente moeu você e te feriu profundamente.
De repente você olha para você e você fala assim, isso aqui é o que eu sou, uma coisa sem valor, que foi usada, manipulada e que não presta para nada. Quero te dizer o seguinte, o primeiro a falar na história não é seu agressor ou sua agressora. O primeiro a falar na história é o Criador. E o Criador tem bons pensamentos a seu respeito. Nada do que fizeram contra você que possa ter gerado dor o suficiente para te quebrar ou até prazer o suficiente para te confundir, nada disso é capaz de definir quem você é. Porque, segundo a Bíblia, você não é o que você sente. Você é aquilo que você crê. E você pode crer naquilo que Deus fala. Compreende? E aquilo que Deus fala, isso torna quem você é. Então vou até melhorar a frase. Você é aquilo que Deus diz que você é. Então o meu desafio é, para de ouvir os traumas da sua vida, as negligências, as omissões, as violações de direitos, até os pecados que pecaram contra você, para de ouvir essas fontes somente. E começa a ouvir agora o que sai da boca do Criador a seu respeito. Pergunta para ele o que ele pensa sobre você. E aquilo que sair da boca dele, você se submete e você pede a misericórdia dele para ele te refazer. Há esperança para você. Eu sou testemunha disso e tenho visto milhares de pessoas serem reconciliadas por completo por causa do amor de Cristo. Então, eu quero te desafiar a começar a perguntar para Deus quem é você, e não mais para o seu espelho, e não mais para o seu umbigo, e não mais para aqueles que estão ao seu redor, e muito menos para aqueles que um dia trataram você com tanta falta de dignidade. Tá? Então, Deus tem uma opinião a seu respeito. Pergunta para Ele, e Deus te abençoe nessa jornada.